minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha, minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje, terça-feira da 20ª Semana do Tempo Comum, dia 17 de agosto de 2021. Iniciemos esse nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, esse nosso momento onde todas as manhãs nos reunimos para rezarmos, para ouvirmos e partilharmos da palavra de Deus, nos unindo através da Santíssima Trindade, como verdadeiros cristãos, como autênticos filhos e filhas do Deus que nos ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos também que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa semana de trabalho, sobre todas as nossas atividades, sobre todas as nossas atitudes, para que possamos sempre estar desenvolvendo tudo de acordo com aquilo que é de agrado de Deus. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje, terça-feira da 20ª Semana do Tempo Comum, e a liturgia nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30, onde Jesus continua catequizando os seus discípulos, catequizando aquela multidão que o seguia em relação a como devemos nos comportar, como devemos viver aqui neste mundo para merecermos um dia estarmos juntos na vida eterna, no reino que Deus preparou para nós. Vamos, com muita atenção, ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: quem, pois, poderá salvar-se? Jesus olhou bem para eles e disse: humanamente isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em seguida, Pedro tomou a palavra e disse-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Ora, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este trecho que Mateus nos relata em relação à pregação de Jesus, em relação ao ensinamento que ele traz para os seus discípulos sobre quem poderá merecer entrar no reino de Deus, hoje nos fala sobre a riqueza. Jesus inicia dizendo: em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus. Essas palavras, aos nossos ouvidos, podem nos parecer um tanto quanto duras e, por que não dizer, às vezes até nos conduziram a certa discriminação àquelas pessoas que conseguem ser bem-sucedidas na vida, aquelas pessoas que conseguem ter o seu aconchego, conseguem ter a sua qualidade de vida, às vezes, aos nossos olhos, um pouco melhor do que outros. E, no entanto, nós devemos entender aqui, a riqueza está naquilo que o nosso coração busca. Às vezes, nós temos a nossa situação financeira de acordo com aquilo que Jesus nos diz, mas às vezes também podemos olhar para a nossa situação financeira e ver que temos coisas materiais demais em nossa vida, que nós buscamos às vezes muito mais as coisas materiais dentro do nosso viver, dentro do nosso dia a dia, do que estar realmente vivendo aquilo que Jesus nos ensinou, que é a prática da caridade, do amor ao próximo e do amor a Deus. Então, nós devemos olhar para esse sentido de riqueza que Jesus nos mostra aqui, não somente com aqueles que têm, digamos assim, os saldos em suas contas exorbitantes pelo excesso de trabalhos, pelo excesso de busca de poder aumentar cada vez mais a sua riqueza, mas devemos olhar também para aqueles que, mesmo não tendo todo este saldo, não tendo toda esta riqueza, também se preocupa mais com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Muitas vezes, aquele que nós consideramos pobres, eles se tornam, diante de Deus, mais ricos do que qualquer outras pessoas, porque o seu coração é aberto aos seus irmãos, ele acolhe os seus irmãos, ele compartilha da caridade, ele compartilha do amor ao próximo, ele faz aquilo que Jesus nos ensinou e nos mandou fazer, cuidar dos nossos irmãos como cuidamos de nós mesmos. Então devemos olhar não só para o poder e a riqueza que o nosso irmão ou que nós temos, que poderá ou não nos levar para o céu, mas sim as riquezas que nós temos juntados em nosso coração. A riqueza que nós temos juntados, de fato, para que quando nós terminarmos a nossa jornada aqui neste mundo, nós possamos ir tranquilo e saber que temos um lugar onde nós juntamos bens e aquele lugar nos será o suficiente para vivermos felizes na vida eterna. E isto que Jesus quer nos colocar hoje é que nós nos desapeguemos às coisas deste mundo. Necessitamos das coisas materiais? Necessitamos. Necessitamos do nosso salário, necessitamos dos nossos serviços e coisas, tudo que nós realizamos para que nós possamos comprar a nossa roupa, comprar a nossa comida, termos a nossa casa, buscar termos os nossos momentos de descanso e de lazer com nossa família e tudo mais. Nada disso é condenado por Jesus. Passa a ser condenado por Jesus quando nós, para adquirirmos isso, nós não olhamos para a necessidade do nosso próximo e, pior ainda, nós não nos importamos com a necessidade do nosso próximo. Então, meu irmão e minha irmã, este evangelho de hoje nos convida a estarmos mais abertos para a caridade, estarmos mais abertos para as necessidades dos nossos irmãos, daqueles que às vezes nós vemos que levam uma vida um pouco mais sofrida, seja ela na maneira material, mas também na maneira espiritual. Quantas vezes nós podemos nos pegar virando a cara para algum irmão simplesmente para não cumprimentá-lo ou para não deixar que ele nos peça alguma coisa, seja uma caridade, seja um favor ou qualquer coisa parecida. Quantas vezes nós fugimos dos nossos irmãos necessitados para não praticar ali o amor ao próximo. Às vezes falamos até, não, esse não tem jeito, esse vai usar mal aquilo que eu lhe der, isso não vai fazer bom proveito das coisas que lhe dão, mas a nossa parte nós devemos fazer. Deus com certeza está cuidando do resto. Não devemos temer de que
que nós possamos chegar a sentir falta de alguma coisa em nossa casa, se nós tivermos a disponibilidade de partilhar com os nossos irmãos aquilo que nós possuímos. Porque Deus olha por nós, cuida de nós. Jesus continua no Evangelho e diz que todo aquele que tiver deixado suas casas, tiver deixado seus irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, os seus campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então ele nos garante que se nós nos desapegarmos dos bens materiais, das coisas materiais deste mundo, para seguir o seu nome e para proclamar o seu reino no meio dos homens, nós não pereceremos. Ele não nos deixará faltar nada e nos promete que conseguiremos tudo de uma maneira muito mais volumosa. E ainda assim estaremos garantindo a nossa presença no reino de Deus quando nós passarmos para a vida eterna. Maria, nossa mãe da misericórdia, está firme diante de Deus, sempre intercedendo por todos nós, os seus filhos, para que possamos amolecer os nossos corações para as coisas de Deus e possamos ver em nosso irmão não só a semelhança com o nosso corpo, mas também a semelhança com o próprio Deus, aquele que nos criou, aquele que tanto nos amou, que enviou seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. Que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, nos proteja em nossa caminhada, que ela nos guie e nos ilumine sempre, para que possamos estarmos sempre dando passos no rumo certo, no rumo que nos levará à casa do Pai. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, eu convido você neste momento a fazermos juntos, com muita devoção, a oração que Santa Faustina Kowalska fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal, e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Na escolha de seus emissários, Deus muitas vezes chama aqueles que são, perante os homens, os últimos. Fortaleçamo-nos em nosso seguimento do Senhor e no serviço a seu reino, ainda que nos consideremos indignos da missão a nós confiadas. Meu irmão e minha irmã, obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar a sua curtida, deixar o seu like em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. E também compartilhe com os seus grupos de amigos, seus grupos de familiares, este projeto de evangelização. Tenham todos um bom dia, fiquemos todos com Deus, e que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe, Maria, nossa Mãe da Misericórdia, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.